Olá, Cinegues! Olá, Cinegues! Estamos aqui numa versão alternativa, tá? O Drops News número 18, né? Agora não mais o departamento médico, né? Como era aqueles drops até o número 16, né? Que vivíamos no departamento médico, né? Então era meio improvisado, digamos assim, já que não havia live, né? A gente gravava. Estamos aqui no Drops 18, que não tivemos a live de quarta-feira, né? Por motivos, claro, dada a idade desse humilde blogueiro, motivos médicos, né? Que eu tive que ir no oftalmo, tal, aquela coisa toda, de fazer um processo de limpeza aqui das lentes intraoculares após cirurgia de catarata. É aquela coisa que eu falei, limpeza raio laser. Eu falei para o oftalmo, olha, no meu tempo, só conhecia raio laser através do Flash Gordon, Perdidos no Espaço, Star Trek, só assim. Agora eu vejo raio laser nos meus olhos, meu, que coisa. Então, a razão pela qual não tivemos a live na quarta-feira, né? Então, estamos fazendo excepcionalmente esse Drops aqui, número 18, mais dinâmico e especial, porque temos que contar as aventuras semióticas em um ano pré-eleitoral, né? Vamos fazer um balanço aqui, aproveitando aqui o Drops 18, com mais tempo aqui, né, do que na live de domingo, que a gente vai retomar esse assunto na live do Tijolaço de domingo, né? Mas agora, hoje aqui, mais relaxados, com mais tempo, só destinado unicamente à crítica midiática. Vamos explorar mais isso e colocar salientar alguns pontos que depois no domingo, na live de domingo, a gente vai explorar, desenvolver mais, né? Mas vamos falar então a respeito aqui. Então, sejam bem-vindos aqui a esse Drops News número 18, tá? Não sei se vai ao ar hoje, dia 26, né? Se vai para lá para o YouTube, vamos ver, né? Senão, a primeira hora da manhã do sábado já está lá na plataforma do YouTube, aqui no nosso canal, né? E por falar em canal, né? Vamos falar um pouco de nós, para aqueles que estão nos conhecendo agora, que estão adentrando nesse canal aqui do Cine Gnose 360. Recomendo vocês irem ao canal de cortes aqui do Cine Gnose, tá? Sempre atualizado pela nossa equipe do Cine Gnose 360, o Matheus Câmara, o Júlio, o Dárcio, que mantém atualizado nossos canais de cortes, né? Aqui você vai direto ao assunto, não fica lá naquelas lives longas que costumamos fazer, seja de 2 ou de 3 horas, mais de 3 horas do domingo, né? Aqui você já vai direto ao assunto, tá? E também temos aqui as nossas lives que viram podcast, né? Que viram podcast, lives, drops, que viram podcast lá no Spotify, também é uma outra alternativa, tá? Vocês podem dar uma olhada aqui. E também a origem de tudo, como nós falamos, né? O nosso blog, visite o nosso blog, tá? O Cinema Secreto Cine Gnose, né? Que no ar desde 2009, tá? E hoje já com o filme, né? Que a gente vai abordar no domingo, A Longa Marcha, Caminho ou Morra, né? Uma adaptação agora que saiu esse ano do primeiro livro do Stephen King, ainda quando o Stephen King publicava romances com pseudônimo, né? Esse aqui é The Long Walk, A Longa Marcha, que nós vamos conversar no domingo, já está lá no blog, vocês podem adiantar o assunto e dar uma olhada lá na nossa revisão, na nossa crítica ao filme que está nos cinemas nesse momento, tá? Já nos adiantamos e já fizemos uma análise, tá? E por quê? Principalmente isso, o timing, né? Porque o primeiro livro do Stephen King, de 1968, só agora é adaptado, pelo menos para as telonas, né? Adaptados aqui nesse momento. Então é um livro profético, a gente vai falar sobre isso no domingo,
porque meio que parece que profetiza a América para onde está indo agora, principalmente com Trump, né? Com Trump está acelerando ainda mais. Então está aqui, dê uma olhada aqui nos canais e não se esqueça, claro, no nosso canal no YouTube, se inscreva, se você não se inscreveu, se inscreva, aperta o sininho lá das notificações para receber as notificações dos nossos materiais, tanto os Drop News como as nossas lives, tá? E também dá um like nesse vídeo, né? E hypa no final o vídeo, que parece que é importante agora hypar os vídeos do YouTube para aumentar a visibilidade do nosso canal nessa plataforma, né? E é claro, como a gente sempre fala, apoie a nossa live, apoie o nosso trabalho, tanto a live, o blog, para manter a longevidade do nosso trabalho, né? O apoio é fundamental, nem que seja o apoio, como eu falo, material, né? Com o celular que você acompanha as nossas lives, você arruma um apoio para ficar assistindo, para encostar o celular. Nem que seja dessa maneira, tudo bem, né? A gente gosta de trocadalhos do Carilho também. Mas está aqui a chave Pix e aqui o sofisticado, modernérrimo QR Code. QR Code aqui. Então, colabore, aquela coisa, né? O que a cabeça quiser, né? E o bolso permitir, né? Porque também tempos bicudos, né? Tempos bicudos. Então, é isso aí. Então, vamos começar então aqui nosso trabalho, aqui nosso Drops News, número 18, e não se esqueçam de acompanhar a nossa live no próximo domingo, né? Esse domingo tem live, o famoso tijolaço do domingo, a live Cine Gnose 360, tá? Então, vamos lá, vamos para onde? Crítica midiática. Antes da gente começar as nossas aventuras semióticas num ano pré-eleitoral, vamos falar algumas coisas aqui em primeiro lugar aqui na crítica midiática, né? O feijão com arroz, o trabalho nosso de cada dia de acompanhar aqui a grande mídia, tá? E algumas coisas interessantes aqui. Para começar, quem mora aqui em São Paulo deve ter acompanhado que na segunda-feira virou o tempo, né? Aquilo que a grande mídia define como fenômenos climáticos extremos, agora passou a ter esse nome, não é mais simplesmente virada de tempo. Vem um temporal e rajadas de vento, principalmente aqui em São Paulo, que atingiu a Zona Oeste, que foi mostrado pelos canais de televisão, tá? Aqui, principalmente, os veículos matinais, os telejornais locais, né? A Zona Oeste foi uma das mais afetadas. Quem conhece aqui São Paulo sabe onde ficam os bairros de Pacaembu, Higienópolis, Perdizes, passou por... Foi um vendaval. E aquela coisa, né? Árvores caídas, fiação, postes, aquela coisa toda, e aquele jogo de empurra na grande mídia, isso na grande mídia, né? Entre a Enel e a Prefeitura de São Paulo. E é uma coisa interessante que os apresentadores dos telejornais falam que o problema é que está faltando manutenção, tá? Mas não fala manutenção por quem? Por quem, cara pálida, manutenção? Falta de manutenção na poda das árvores. Por quem, cara pálida? Eles não falam, apenas isso en passant, tá? Fala, é claro que o trabalho de política do tratamento arbóreo, política arbórea na cidade, passo a passo para a prefeitura, questão municipal, mas eles sempre focam principalmente na na Enel, hoje é a Enel, tá? Que mandam aqueles e-mails para os seus usuários, avisando dos fenômenos climáticos extremos, aviso de vendaval e coisa assim, tá?
Então, é aquela coisa que a gente sabe, como também agora se aproxima, já está havendo revezamento de corte de pressão, diminuição da pressão da água, ameaça de rodízio de água já começa, embora o nosso governador, o glorioso Tarcisão, negue que isso vai ocorrer. Mas é interessante o seguinte, todos esses fenômenos, embora sejam definidos hoje pela nova nomenclatura das chamadas mudanças climáticas como fenômenos extremos, tá? São fenômenos extremos, mas extremamente previsíveis. Se eles são extremos, é pela extrema previsibilidade, eles são sazonais. Todo mundo sabe quando começam os períodos que ocorrem as estiagens e assim por diante. Mas o impressionante é ali no bairro de Higienópolis, vocês estão vendo aquela foto ali, para reforçar essa ideia do fenômeno extremo, assim mostrando os apartamentos, aqueles prédios, né, daqueles prédios modernistas com aquelas longas fachadas de vidro nas salas, o vento foi tão violento que quebrou vidraças, e não só quebrou, como arrancou janelas, junto com as suas esquadrias, chumbadas na parede, foram arrancadas e jogadas para dentro dos apartamentos, tá? Então, os telejornais, assim, dando um grande espaço, como uma coisa, nossa, novidade, que é isso? Janelas inteiras que foram parar no quarto, num desses apartamentos lá de Higienópolis, em particular, atendido por uma diarista que, desesperada com seu filho, não sabia o que fazer, abriu para a reportagem da TV Globo. Mas é interessante uma coisa, que isso ocorre cotidianamente na periferia, principalmente aqui nas cidades que pertencem à região metropolitana de São Paulo. É cotidiano isso. Quando chega num bairro de classe média alta, como Higienópolis, vira notícia a justificativa de que são fenômenos extremos. Nunca antes foi registrado, sim, num bairro de classe média. Sim, mas isso é um cotidiano. Não só quebra a janela das salas, né? As casas vêm abaixo, junto com os desmoronamentos de lama e água que ocorre, né? Então, é impressionante. Então, sempre querendo passar aquela ideia subliminar de que, olha, são fenômenos extremos, climáticos, o combate, sim, mas fenômenos, assim, extremamente previsíveis. Portanto, se são previsíveis, podem ser submetidos a um plano de contingência que nunca existe, nem da prefeitura, nem da concessionária de energia elétrica. É possível um plano de contingência. Os fenômenos não são tão extremos assim como querem passar. E é interessante em relação ao interior aqui do estado de São Paulo, ventania e nuvem de poeira no interior. É um fenômeno recorrente nos últimos tempos. Tá? É claro que a gente já vem discutindo isso aqui nas lives, aqui costumeiramente. Isso é jogado na conta dos fenômenos extremos planetários. Mas a gente sabe que isso tem a ver com microclima ou mudanças climáticas regionais, principalmente aqui na região sudeste e centro-oeste, pela desertificação, pela agricultura extensiva, ligada ao agronegócio. Tá? Então, quando vê essas mudanças de tempo, ocorrem tempestades de poeira, tempestade de areia, clima desértico. Novamente a retórica de que isso é jogado na conta das mudanças climáticas planetárias e tudo isso, né, que a gente sabe que vem para justificar intervenções geopolíticas. A gente sabe das consequências geopolíticas disso, né? Principalmente no sul global, a relação direta, a exploração de hidrocarbonetos, né, combustível fóssil, toda essa coisa toda, para evitar que os países do sul global subam na mesma escada que subiram os países, hoje, as potências capitalistas, né? Então, a gente sabe de tudo isso, do jogo geopolítico, e por que eles querem passar essa coisa da emergência
das mudanças climáticas, fenômenos extremos, até para justificar as políticas de concessão pública das privatizações, onde a gente sabe que essas empresas como a Enel, aqui em São Paulo, né, concessionária de energia, adotam aquela política que todo mundo sabe, as lojas americanas, né, o Jorge Lehmann fez esse tipo de coisa, que aos acionistas, todos os dividendos, tá? Mediante cortes de despesas radicais, tá? Mediante cortes de despesas, cortes de custos, principalmente de mão de obra, pessoal, que geralmente vai embora os mais experientes, tá? Para recontratar a salários muito baixos de início de carreira, uma nova mão de obra que não entende nada do riscado, né? Não entende, não está acostumado nem para que a velha mão de obra passe esse conhecimento para a nova geração que está entrando. Nem isso acontece, né? Mas mudando de assunto aqui, olha só isso. Isso aqui foi uma coisa muito estranha ao início dessa manhã. Vê isso daqui. O Garra, Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos, a Garra da Polícia Civil, iniciou uma operação no início da manhã de hoje, já ainda madrugada, 5 horas, 5h30. Lá na Globo News, deu como polícia faz operação contra roubos e furtos em São Paulo. Tá? Quando passou para o telejornal local, aqui logo no início da manhã, a partir das 6 horas da manhã, que vai até às 8h30, a coisa começa a mudar de figura. Essa operação, de repente, é contra o crime organizado. Tá? E é interessante esse cara do Garra aqui sendo entrevistado pelo Bom Dia São Paulo, isso ainda estava noite, ainda amanhecendo, ainda, de repente, uma coisa muito estranha, no meio da entrevista, entrevistando esse oficial aqui do Garra, do nada vem essa pergunta, mas isso tem a ver com o assassinato do policial, do ex-delegado da Polícia Civil, lá em Praia Grande e tal, como se quisesse assim sugerir, ou estivesse induzindo uma pauta, e de repente o cara fala, sim, tem a ver também, então, as nossas ações. Na verdade, essa ação do Garra tem a ver com furtos em relação a uma operação contra roubos em residências e mansões aqui em São Paulo, envolvendo crime organizado. O crime organizado especifica roubo de residências e mansões. De repente, a pauta mudou e entrou como algo assim de operação contra o PCC. Enquanto na Globo News era uma outra coisa, sendo que o Garra ele tem a ver com crimes patrimoniais, roubo, assaltos, patrimônios, residências, mansões. E, de repente, o entrevistado, pela sugestão da repórter, que do nada fez essa pergunta, sim, também tem. E até veio para o estúdio, né? Até a apresentadora falou, olha, não ficou clara essa conexão entre essa ação do Garra e as investigações em relação ao assassinato do ex-delegado da Polícia Civil lá na Praia Grande. Vamos esperar mais dados, vamos esperar mais informações de como essa ação se conecta. Até a apresentadora do Bom Dia São Paulo estranhou essa conexão que não ficou clara na matéria. Na verdade, uma coisa confusa, parece que é aquela coisa que falar em PCC está na moda, está na onda, então todo mundo parece que quer pegar carona, inclusive aqui o Garra, de repente o entrevistado falou, não, sim, tem a ver, assim, por alto, com uma sugestão da própria repórter. Muito estranho isso, muito estranho, quer dizer, estão querendo encher a bola da Polícia Civil, Polícia Militar, o que está acontecendo? De repente, no meio de uma entrevista, o repórter sugere uma pauta para o entrevistado, assim, do nada. Dia muito estranho hoje. Hoje à tarde, eu fui pego de surpresa ouvindo uma coisa muito estranha. Você sabe que o traficante vulgo Cria
numa operação na favela da Maré, o chefe da facção criminosa do TCP, o Terceiro Comando Puro, tá? Ele morreu, ele foi morto pela polícia, tá? Foi morto nessa sexta-feira, em uma operação emergencial, né? Chamada Operação Emergencial da Polícia Civil do Rio, tá? O CRIA, tá? Que era o nome dele é Edmilson Marques de Oliveira, apontado como um dos chefes do Terceiro Comando Puro, lá no Complexo da Maré, zona norte do Rio de Janeiro. Mas é interessante, tudo bem, isso aqui é uma coisa cotidiana, o Rio de Janeiro deu a notícia. Aí o repórter da Globo News, eu fiquei surpreso, pela primeira vez eu ouvi isso, ele falando o narcoterrorista, usou essa expressão no meio da matéria, ao vivo na Globo News. Narcoterrorista. Isso é muito sério. Então já estão começando a tipificar esses líderes de facções, de organizações criminosas, como narcoterroristas. Esse discurso soa como música para os ouvidos do Trump, sobre o qual vamos falar bastante daqui a pouco. Tá? Vocês sabem que isso para além do lawfare, que foi a estratégia da Lava Jato, durante os áureos anos dos governos democratas de Obama, né, das revoluções coloridas, tal, essa coisa do lawfare e depois a Lava Jato aqui no Brasil, a gente sabe que o Trump está buscando um outro tipo de estratégia, tipificar essas organizações criminosas aqui na América Latina como organizações terroristas para justificar uma intervenção militar norte-americana. Já está começando lá com o Nicolás Maduro, tipificado como um líder do tráfico, narcoterrorista, e de repente um repórter falando sobre esse caso, sobre essa morte da polícia desse líder do Terceiro Comando Puro, lá na favela da Maré, no Complexo da Maré, tipificado como narcoterrorista. Isso é sério. Então a gente está vendo, de repente, a gente está vendo para um repórter já começar a tipificar dessa maneira, deve ter alguma orientação dos aquários lá das redações. Então, doravante, esses líderes dessas organizações criminosas serão considerados, nomeados, tipificados como narcoterroristas. Tá? Isso é interessante para o atual momento dos Estados Unidos. Claro, isso aqui, é claro, eu estou fazendo uma extrapolação, mas espero estar errado. Tá? Mas depois do lawfare, agora a justificativa de intervenção através da tipificação das organizações criminosas nacionais em grupos terroristas. E a partir do momento que o Trump, os Estados Unidos, ou o Departamento de Estado considere como ameaça à segurança nacional norte-americana, como já está começando essa retórica, esse tipo de discurso, então a gente pode muito bem imaginar um futuro em que Black Hawks, SEALs, fuzileiros navais aparecem lá nos morros, no Rio de Janeiro, tá? Na periferia aqui em São Paulo, sabe? Espero estar errado, espero que seja a mente apenas de alguém muito conspiranoico, muito conspiranoico, mas é a primeira vez que eu vejo um repórter falando em narcoterrorista. Primeira vez. Muito bem, falar em Trump, narcoterroristas e tal, a gente tem que começar a conversar sobre isso. As aventuras semióticas em um ano pré-eleitoral. As aventuras semióticas em um ano pré-eleitoral. Tá?
A gente vem falando já em várias lives, né? Está na hora de fazer uma síntese, porque a gente viu o caso aí do discurso do Lula na ONU, tá? Onde ele defende a soberania, foi elogiado, e de repente parece que vai sair esse encontro, né? O Trump começa a falar em química, um encontro, um suposto encontro deles nos bastidores, que durou os 39 segundos, mas o suficiente para ele reconhecer que houve uma química entre os dois. Tá? A gente sabe que o Trump, né, é um agente do caos. Está aqui uma coisa bem humorada, né, o Trump como coringa, mas eu considero bem isso. Ele é um engenheiro do caos, é um agente do caos. Tá? A gente sabe que a engenharia do caos é a essência da comunicação alt-right. Tá? O Steve Bannon uma vez sintetizou bem o que é isso. Flood the zone. Flood the zone. Tá? Ele sintetizou bem numa entrevista, que significa o seguinte: você inundar a mídia com acontecimentos comunicacionais cada vez mais desconexos, como uma espécie de um jogo diversionista. Como a gente já tratou de uma live, Steve Bannon, ele tem uma péssima consideração em relação à mídia. Ele acha que a mídia é completamente idiota. Então temos que inundar a mídia com notícias as mais desconectas possíveis. Porque a grande mídia não consegue lidar com todas ao mesmo tempo. Então elas vão selecionar uma ou outra. Então, típica estratégia diversionista. Enquanto isso, a gente faz o que a gente está realmente querendo, enquanto a mídia se diverte com a nossa inundação de informações desconexas. A gente sabe disso. Tá? E o Trump, né, há um reconhecimento disso, tirou o governo Lula das cordas da comunicação. A gente sabe que desde o início do ano, aquele vídeo do Nicolas Ferreira, tá, sobre a questão do Pix, e depois, mais tarde, outro vídeo com milhões de visualizações, mais de 100 milhões de visualizações, sobre o escândalo do INSS, em que o Nicolas Ferreira, aparece envelhecido através de inteligência artificial para caracterizar o aposentado explorado. O governo Lula estava nas cordas da comunicação. Tá? E, de repente, entrou o tarifaço do Trump, que deu, me parece, as armas semióticas para o Lula se levantar. O Lula se recuperou. Tá? Até o ponto, né, o ápice, é esse discurso do Lula na ONU, em que ele defende a soberania, multilateralismo, tá? E sem falar que esse discurso da defesa da soberania, o que faz? Ajudou até as esquerdas irem para as ruas, como a gente encontrou. E a gente está vendo as repercussões ocorrendo, principalmente dentro do Congresso. A PEC da blindagem foi sepultada na Comissão de Constituição e Justiça, criando uma saia justa entre as duas casas, entre a Câmara dos Deputados e o Senado, e a Câmara dos Deputados se sentindo traída, porque o Alcolumbre prometeu, não, aqui vai passar fácil, até ocorrer essas manifestações nas ruas, que criou uma saia justa para muita gente que apareceu aí pelos cantos pedindo desculpa por ter apoiado. Até a filha da Regina Duarte, a Gabriela Duarte, a atriz, que repostou uma postagem, né, sobre defendendo tal, e ela entrou pedindo desculpa, não, mas eu não sabia, foi sem querer que eu apertei a repostagem, eu não queria repostar isso, tal. Enfim, foi um estrago. E parece que o Trump ele produz esse efeito, que é embaralhar as cartas, obrigando a grande mídia e a extrema-direita, que às vezes nem consegue entender direito qual é a estratégia do Trump, a ter que recalcular as rotas. Tá? Nesse momento, a grande mídia e a extrema-direita está recalculando a rota
Parece, sabe, o Waze, que é obrigado, se você pegou um caminho diferente, a recalcular as rotas. É o que estão fazendo, é isso que a gente vai tentar descrever, tudo isso que ocorreu, essas aventuras da semiótica. Tudo começou aqui no começo do ano, do recuo do governo. A gente sabe que esse vídeo, por exemplo, aqui do Nicolas Ferreira, mais de 100 milhões de visualizações, tá? Contra as mudanças introduzidas no dia 1º de janeiro, para monitoramento das transações bancárias, tá? Que aí, agora, com essa ação da Polícia Federal lá na Faria Lima, a gente descobriu o porquê era necessário essa questão do monitoramento das transações bancárias, principalmente o setor desregulamentado das fintechs, que a gente pode tranquilamente considerar como os camelôs do sistema bancário. Tá? E o Nicolas Ferreira, claro, usou o vídeo dele para dizer que é para taxar imposto. Então você, empreendedor, tal, vai ser taxado no Pix, tal, e tudo isso. E colou. O governo não teve o que responder, tá? E teve que voltar atrás. E depois, outra coisa é essa questão do INSS, isso foi mais escandaloso, tá? Essa ação da Polícia Federal, sem o governo saber, tá? Pegando o governo completamente surpresa, tentou o Sidônio Palmeiras, a Secretaria da Comunicação, tentar minimizar o impacto, mas o mal já estava feito. E, novamente, entra o Nicolas Ferreira falando desse esquema do INSS com desvio de dinheiro dos coitados dos pensionistas, aposentados e assim por diante. Tá? Até na época, a gente falou da necessidade do governo ter uma espécie de gabinete de inteligência semiótica, porque o que demonstrou é que o governo estava nas cordas, porque sempre a política de comunicação do governo era reativa, nunca proativa, no sentido de ocupar a agenda da mídia, a pauta da comunicação, criando acontecimentos comunicacionais. Como a extrema-direita, informada por essa estratégia do Steve Bannon de flood the zone, inunda a mídia de acontecimentos, de informações, como eles costumam fazer publicando esses vídeos. Tá? Então, aconteceu isso. Tá? Enquanto isso, a máquina da judicialização estava azeitada. Essa coisa, o 8 do 1, estava rendendo dentro daquilo que a gente vem falando aqui na live como pedagogia do medo. Pedagogia do medo. Começou o julgamento lá no STF, da primeira turma lá do Supremo, tá? Mas principalmente o julgamento que era mais esperado do ex-presidente Jair Bolsonaro, junto com os seus 7 aliados, né, da chamada trama golpista. Tá? Essa pedagogia do medo, que tanta gente falou, isso aqui foi fundamental, isso que ocorreu em 8 do 1. A gente vem desenvolvendo nas lives essa pedagogia do medo porque ela visa 2 objetivos. Primeiro, apagar as impressões digitais do golpe militar híbrido que ocorreu com a vitória de Bolsonaro lá, todo mundo, a gente sabe, já falou bastante sobre isso, nas eleições de 2018, onde os militares ocupam definitivamente a máquina do Estado. Tá? Por que apagar as impressões digitais? Como? Através da caracterização de uma ORCRIM, organização criminosa. Então, Bolsonaro e outros militares ali daquele entorno, ele era líder de uma organização criminosa. Então, digamos assim, o Bolsonaro com uma espécie de Rasputin que estava seduzindo militares aí por uma aventura golpista, sendo que o alto comando militar já não tinha nada a ver com isso. E até a gente comentou naquele momento, por que o alto comando militar não deu voz de prisão
ao saber dos planos do Bolsonaro. Por quê? Já que esse plano de golpe visivelmente estava desafiando a hierarquia militar, que é essencial na vida de caserna, manutenção, respeito à hierarquia. Tá? Por que não deram voz de prisão? O alto comando do Exército. Por que não deu? Tá? Primeiro isso. E segundo, que a gente avaliou que essa pedagogia do medo, esse medo generalizado, amorfo, generalizado, disperso, de que pode vir um golpe a qualquer momento, de qualquer lugar, significa que isso desmobiliza a esquerda porque vai entregar nas mãos a judicialização, tá? A defesa da democracia. E é isso que a gente acompanhou aqui nesses últimos meses. Por exemplo, heróico Gilmar Mendes se emociona e cita golpe e exaltação de Moraes. Então, Alexandre de Moraes se tornou um herói. Tá? E a relação da esquerda com esse julgamento, que é por isso que a gente fala de que a máquina da judicialização estava azeitada, significa que a relação que a esquerda passou a ter com a política passou a ser passiva, como um telespectador, diante de uma tela de televisão ou então dos dispositivos móveis, acompanhando o julgamento da defesa da democracia. Tá aí. Onde assistir ao show do julgamento? Era o que mais se via esse viés. Então, a pedagogia do medo, a gente sabe, tinha esses dois objetivos. Primeiro, apagar as impressões digitais do golpe militar híbrido, e segundo, desmobilizar a esquerda, transformar a praxis política da esquerda em mero telespectador da judicialização. Tá? Enquanto isso, o que estava rolando? Tudo isso estava ocorrendo no primeiro semestre desse ano. O que estava acontecendo? O que estava rolando? Ao mesmo tempo, a semiótica nem estava a todo vapor dos meios de comunicação. O que é a semiótica nem? Explicando aqui de novo. Claro que a gente está parafraseando Roland Barthes, que no livro Mitologias ele utiliza essa expressão lógica nem, que a gente está adaptando aqui. Tá? Que a gente falou de diversas maneiras, que a Faria Lima já estava cansada de polarização, a polarização política serviu o quanto pôde, principalmente para o golpe militar híbrido, que impôs a fórceps uma política neoliberal aqui no Brasil. Tá? E o que aconteceu? A despolarização, a avaliação que a Faria Lima começou a fazer, só favorecia o Lula. Só favorece o Lula a despolarização. E acontece que o Lula, a nossa avaliação, é que é uma questão de timing. Ele, no final, entrega, claro, as políticas neoliberais. Ele não é nenhum socialista, comunista. É, como ele mesmo fala, já admitiu em últimas entrevistas, inclusive após lá os discursos da ONU, ele é um negociador, ele gosta de lidar com opostos, como ele próprio admitiu. Eu adoro oposição, porque eu sou um negociador desde o tempo dos sindicatos. Então, ele é sindicalista de resultados. Tá? Então, é aquela coisa. Faria Lima é uma questão de timing. Lula, ele até entrega, mas demora. Demora, porque tem essa coisa de tirar as pessoas da linha da pobreza, todo esse discurso de combate à fome. A gente sabe que a Faria Lima, a banca financeira, que é um capitalismo de choque. E Tarcísio de Freitas, a gente já falou nas diversas lives, desde a privatização da Sabesp o ano passado, ele demonstrou que não tem pruridos morais. Ele entrega a privatização a toque de caixa a fórceps da Sabesp, que agora já estamos começando a acompanhar os resultados que eu não esperava que viria tão rápido. Tá? Já está se falando, já diminuindo a pressão da água aqui na Grande São Paulo, já estamos falando em racionalização, rodízio de água, represas secando, tá? E aquela coisa de que os dividendos dos acionistas estão em primeiro lugar, investimento zero. Então, a redistribuição antiquíssima
aqui em São Paulo, com perda na distribuição de mais de 30%. Uma coisa bizarra e escandalosa. Então, a semiótica nem estava a todo vapor, estava tudo bem. Então, repetindo aqui, em termos de política de comunicação, governo nas cordas, tá? De um lado. Do outro, a judicialização a todo vapor. A política, a esquerda, passiva, desmobilizada, acompanhando nas telas de TV a defesa, o show da defesa da democracia e o Xandão como herói. Enquanto a mídia elegendo Tarcísio como o moderado, o técnico, tá? Só que eles não esperavam uma coisa, o tarifaço. O tarifaço veio, tá? O tarifaço. Aí uma coisa louca, essa coisa do tarifaço, a presença do Eduardo Bolsonaro lá no além-mar, conspirando contra o Brasil, então ficou aquela coisa de que vamos dizer assim, o Eduardo Bolsonaro, o próprio Trump sugeriu que ele fazia rodadas de conversas com o Eduardo Bolsonaro e o jornalista bolsonarista Paulo Figueiredo, ao lado de auxiliares do presidente norte-americano. Ele próprio admitiu isso, corroborando com o Eduardo Bolsonaro, sempre na pauta a discussão das sanções e novas tarifas contra produtos importados. Tá? A gente sabe disso. E o problema, a grande questão é o seguinte, tá? Bom, ainda não chegou o problema, mas a grande mídia já estava embarcando nisso daqui. Eduardo Bolsonaro, a extrema-direita, começou a ficar assanhada e contavam com a grande mídia, que a grande mídia estava indo também na onda. Todo o jogo semiótico era para apontar o Lula como grande responsável. Isso fazia parte da semiótica nem. Tudo isso que o Brasil estava sofrendo era por conta da polarização. O viés esquerdista do Lula que insiste em se aliar com as pessoas erradas, com esse pessoal do BRICS. Isso enfureceu os Estados Unidos e o Trump. Então, o que você tem? O Trump, um extremista de direita, e o Lula, um extremista de esquerda. Então, o pesquisismo, essa onda de pesquisismo que assola esse país em ano pré-eleitoral, já estava indicando pesquisa aqui da Quest, Datafolha, todos os institutos apontando que Lula era o principal responsável pela opinião pública. Tudo já estava dado, tudo andando legal, tudo andando muito bem. Tá? O script estava planejado. Tá? Então, esse tarifaço do Trump só aceleraria a semiótica nem. Só que parece que a grande mídia não percebeu uma coisa recorrente nos tarifaços do Trump em outro país, nos outros países. Trump pela culatra. Como ameaças estão ajudando a turbinar a popularidade de líderes de países rivais. Líderes do México, Canadá, Reino Unido, Ucrânia, França, passaram a ter uma aprovação muito maior após serem alvos dos Estados Unidos. Isso era uma coisa recorrente. Não sei se a grande mídia não percebeu, se ela foi ingênua, a extrema-direita, mas aquela coisa que eles acreditavam que abaixo não há pecado abaixo do Equador, como dizia aquela música, né? Não existe pecado abaixo do Equador. Então, eles achavam que seriam diferentes, a grande mídia, com essa onda de pesquisismo, venderia a ideia de que o Lula era o principal responsável, o que só aumentaria a ojeriza contra a polarização política. Tá vendo? Todos estão sofrendo por causa da polarização política. Precisamos de uma solução técnica. Tá vendo? O Lula, por isso, por pensar em viés político, não abre canais para negociação e assim por diante.
E outra coisa que a mídia não percebeu e começou a perceber muito tarde, a cair a ficha, é que os principais prejudicados, os estados mais prejudicados eram bolsonaristas. Estados bolsonaristas serão os mais afetados por tarifas de Trump, mesmo com isenções. Tá? Isso começou a provocar uma espécie de curto-circuito na grande mídia. Tá? Principalmente porque a estratégia de comunicação do Lula, aos poucos, ao perceber isso, tá? Começou a aproximar a defesa da soberania com a defesa da democracia. Começou a aproximar uma coisa com a outra, o discurso. Tá? Quando a grande mídia percebeu, já era tarde. Lula estava sendo empoderado. Como os outros líderes dos outros países, no alvo dos tarifaços dos Estados Unidos, Lula estava sendo empoderado. A partir de julho, as pesquisas começaram a demonstrar isso. Tá? Começaram a demonstrar isso. Principalmente, o inferno da grande mídia e da semiótica nem veio com isso. A síndrome do Doutor Fantástico do Tarcísio de Freitas. Com essa, eles não contavam. Para complicar as coisas, o Tarcísio de Freitas bate continência, põe o boné do MAGA, Make America Great Again, e saúda o tarifaço. Saúda o tarifaço. Claro, o Tarcísio de Freitas, vendo as pesquisas apontando o Lula como principal responsável e etc., ele embarcou, foi nessa. Só que a grande mídia já estava percebendo antes, a ficha já estava caindo. Isso está empoderando o Lula. Tá? Essa síndrome do Doutor Fantástico, para quem não conhece aqui a nossa analogia, melhor dizendo, alegoria, vocês devem lembrar do personagem do Doutor Fantástico do filme do Kubrick, em que era um cientista alemão que estava prestando serviços à ONU numa crise nuclear com a União Soviética, uma coisa assim, e ele era um consultor científico numa cadeira de rodas, né? Tinha sido cientista no Terceiro Reich, ele tinha um tique, que era fazer a saudação nazista, o Sieg Heil, de repente. O braço dele ele era autônomo, então ele de repente queria fazer a saudação Sieg Heil do nada, no meio de reuniões lá na ONU, no gabinete de crise, gabinete de guerra do Pentágono. De repente ele fazia uma saudação nazista, levantava o braço em riste. Tá? Aí a gente fez essa alegoria, essa aproximação aqui com o Tarcisão, que ele não segurou e fez a saudação para o Trump. Tá? E o que aconteceu? Todo o trabalho semiótico, todo investimento semiótico em cima do Tarcísio, como o moderado, o técnico, tudo isso acabou e ele foi, no início, jogado ao mar. No início. Tá? E para piorar, vocês devem conhecer a história, começa a surgir a PEC da blindagem. PEC da blindagem da anistia lá no Congresso. Tá? Na verdade, tudo ia acontecer no seguinte trajeto, o que estava sendo planejado pela extrema-direita. É claro que essa PEC iria passar, o acordo que já estava sendo feito do Hugo Mota e o Alcolumbre lá no Senado, é que seria aprovado na Câmara dos Deputados, e foi, e depois iria passar pelo grupo lá de Constituição e Justiça, o grupo lá a CCJ, né? Comissão de Constituição e Justiça. Tá? Passaria também pelo Senado, o Alcolumbre garantiu, não, vai passar fácil aqui também, aprova aí que vai passar aqui. Vai ser vetado pelo Lula,
Claro que ia ser judicializado, ele estava esperando isso. Isso fazia parte de uma coisa previsível, não sei se estão entendendo, da lógica da judicialização. Eles já esperavam por isso, só reforçaria a judicialização no momento em que toda a esquerda está mesmerizada, hipnotizada, vendo pelas telas de TV a defesa da democracia. Então eles contavam com isso, a judicialização tanto da PEC quanto do projeto lá da anistia. Tá? E entra na parada até, a gente falou sobre isso, ressuscitados, né? O Aécio e o Temer vêm das catacumbas, das penumbras, como os mediadores vão fazer a mediação com o STF, costurar um acordão, toda a lógica já estava planejada, tá? Para criar esse nódulo, esse nó, que levaria a mais judicialização, e aí entraria novamente o Temer e o Aécio como um aprendiz de feiticeiro, de mediador, né, o salvador da democracia, como era o Temer, tá? Só que eles não contavam com uma coisa: 12 deputados do PT votaram a favor da PEC da bandidagem ou da blindagem. Isso coincide com uma ação da Polícia Federal, um pouco antes, lá na Faria Lima, que traz a discussão do PCC à baila. Aí é uma coisa que tem que ver, fica uma questão assim para se pensar, tá? Aquela ação da Polícia Federal, do escândalo do INSS, nem o governo sabia. Aquilo começou, aqueles débitos ilegais, né, de aposentados e pensionistas, começou com o governo Temer e aumentou com o Bolsonaro. O governo Lula dormiu no ponto, demorou para dar uma resposta a isso, mas ia dar, dentro do timing que é do governo Lula, que a gente sabe. E essa ação da Polícia Federal, do nada, aparece antecipando, quando tudo deveria ser iniciado como Lula no discurso ao vivo para a nação: olha, essa ação da PF e tal, querem destruir o INSS, a Previdência, que é uma conquista do povo tal. O governo foi pego de surpresa, com as calças curtas, e teve que, a toque de caixa, inventar um tipo de plano, um plano contingencial às pressas para devolver esse dinheiro para os aposentados. E aí criou-se essa CPI mista do INSS, que, é claro, o objetivo inicial era desgastar o próprio governo. Tá? E agora, essa ação da Polícia Federal contra o PCC, lá no Iguatemi Plaza, né, aquela cena icônica daqueles carros da Polícia Federal parados em frente àquele prédio dos Faria Limers, na Faria Lima, uma cena icônica. Essa ação da Polícia Federal beneficia o governo. Vocês têm duas polícias federais, ou tem uma Polícia Federal com uma agenda. A gente sabe que os bolsonaristas, os militares conquistaram a máquina do Estado. Você tem aí bolsonaristas dentro da máquina do Estado. Não sei se essa ação da Polícia Federal nessa ação, né, contra o escândalo do INSS, pegando o governo de surpresa. E agora essa ação da PF foi pelos conformes. O governo sabia disso e estava preparado para isso. Tá? E nesse exato momento da PEC da blindagem. Então, a associação entre a blindagem, o vídeo do Nicolas Ferreira no início do ano. Então, por que o Nicolas Ferreira está ligado com o PCC? Ele fez o governo voltar atrás, uma questão que era necessária, fazendo até as próprias fintechs admitirem que precisam ser regulamentadas. Quando a gente sabe que não é o PCC que invadiu a Faria Lima, não. A Faria Lima que está atrás do dinheiro do PCC. Vocês lavam dinheiro com motéis, vocês lavam dinheiro com
como deu a notícia, né? Até em motéis, tal. Vem lavar dinheiro aqui na Faria Lima com a gente, é muito melhor, muito mais fácil. Tá? Aí veio essa ação da Polícia Federal. Tá? E essa PEC da blindagem. E esses 12 deputados do PT que votaram a favor. Por quê? Aí foi uma correria, porque a própria extrema-direita começou a utilizar isso, olha lá. O pessoal do PT, até eles votaram. E é claro que veio a ação, peraí, temos que demonstrar que não somos a favor disso. E aí a convocação das esquerdas irem finalmente para as ruas. E foram em várias capitais do país, aí está aí a foto lá, aquela, estender essa bandeira brasileira enorme, tal. Ponto positivo em comunicação semiótica, porque semanas antes estava lá a bandeira dos Estados Unidos, que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, pediu emprestado para a NFL. Bandeira lá dos Estados Unidos, do tamanho de uma quadra de basquete, que foi estendida lá na manifestação bolsonarista pró-anistia. Tá? Então, isso daqui, essas manifestações da esquerda, somado ao Trump dobrando a aposta, anunciando sanção contra a esposa do Moraes, com a lei Magnitsky, melou, inclusive, a chamada ação de pacificação do Temer e o Aécio. Por quê? Porque veio aí o discurso da defesa da soberania. Olha, até a família, a esposa do nosso herói, defensor da democracia. A grande mídia sentiu isso, já era a necessidade de recalcular as rotas. A gente sabe muito bem que quando a grande mídia percebeu, no meio desse julgamento, que a defesa da democracia, junto com a defesa da soberania, estavam cada vez mais ajudando o Lula, a gente sabe que a grande mídia começou a relativizar as decisões do STF. Principalmente a CNN, mas em menor monta a Globo News, mas a Globo News tentou também relativizar, principalmente com aquela figura lá do Joel Pinheiros, o Coppola da Globo News, começou a relativizar principalmente o julgamento, né, a leitura da sentença quilométrica de 13 horas lá do Fux, tá? E praticamente eles serviram como assistente da defesa do Bolsonaro. Simplesmente começaram a salientar cada uma das teses do Fux, como batiam com as teses da própria defesa do Bolsonaro. Começaram a relativizar, a tentar encontrar pontos fracos, não é bem assim. Começou um discurso de que o STF tem que voltar à sua vida normal, que isso é uma exceção, tudo que está ocorrendo. Começaram a relativizar. Tá? E aí, o que aconteceu? O ápice foi na ONU essa semana. O ápice dessa crise, as esquerdas indo para as ruas, salientando ainda mais esse discurso da defesa da soberania. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. É aqui nesse discurso que ele juntou as duas coisas. A defesa da democracia, da judicialização, da estratégia do nem-nem, o discurso da judicialização, do STF, Xandão como herói da defesa da democracia, ele junta com a defesa da soberania. São inegociáveis, ele coloca. Tá? Isso daqui, claro, pegou como a gente sabe que essa mobilização aqui das esquerdas nas ruas causou um terremoto lá no Congresso. Vocês acompanharam essa semana a derrota por goleada, simplesmente por unanimidade, foi derrotada a PEC da blindagem ou da bandidagem,
ou sei lá o que seja, na Comissão de Constituição e Justiça. E aí colocando a Câmara dos Deputados como a vilã de tudo. E aí a crise entre o Hugo Mota, ou Hugo Mole, como alguns falam, e o Alcolumbre, que estão se estranhando agora. Tá? E o pedido de desculpa, olha, não é bem assim, tal, generalizado, por ter defendido essa PEC da blindagem. E agora vem a discussão da PL da anistia, ou da dosimetria, como quer que o Temer. Mas isso daqui causou um alvoroço, esse discurso do Lula. Aí tem essa coisa do recálculo das rotas, tá? Vera Magalhães, aqui, foi um grande exemplo, né? A Vera Magalhães, tá? Coloca, após 20 anos, esquerda retoma a bandeira do combate à corrupção. Tentando fazer um recall, tá? Lavajatista, acho que provavelmente porque deve ter batido uma memória afetiva na Vera Magalhães, né? Ao ver aquela bandeira nacional enorme em frente do MASP, ela deve ter se lembrado dos tempos das camisetas amarelas da CBF lá na Avenida Paulista, e ela tentou tentar uma reinterpretação, olha, uma suposta pauta ética, como ela definiu. Com PEC da bandidagem e obsessão por anistia, Centrão e extrema-direita abrem mão do discurso moralista que ajudou a ascensão de Bolsonaro. Ela fala de uma suposta pauta ética que estaria afrontando o próprio governo. Tá? Segundo ela, nesse texto, o próprio governo está sendo afrontado por essa pauta ética. Segundo ela, exporia um constrangimento do PT e do governo. O governo constrangido está assistindo a essas manifestações. É o discurso dela. Tá? Isso aqui foi uma tentativa, tá? De tentar. Outra coisa, é isso que a gente já analisou, inclusive, na live passada, nessa tentativa de recálculo das rotas, que a grande mídia está tentando fazer agora. A gente viu aqui aquela questão lá da semiótica, da contaminação metonímica, na primeira página do Estadão no domingo passado. Essa matéria de primeira página foi muito estranha, porque hoje a notícia é que parece que o Tarcísio está desistindo de ser candidato à presidência, porque, segundo a própria Globo News, a vitória do Tarcísio é fácil, é dada como certa aqui para o governo do Estado. Só que nessa matéria do Estadão, Tarcísio sofre críticas no estado de São Paulo. Fora, atrai até eleitor lulista. Segundo uma pesquisa que eles citaram, não sei das quantas, mas a pesquisa diria que nos outros estados ele é tido como o mais preparado, o mais honesto, o mais capaz, o de maior articulação e assim por diante. E dentro daqui do estado de São Paulo é alvo de críticas. Enquanto isso, numa coluna aqui ao lado, aí vem aquela questão da contaminação metonímica, que em semiótica é 1 mais 1 igual a 3, você junta uma coisa com a outra e dá um terceiro significado, tá lá, Bolsonaro está fora do jogo, Lula também deve sair. Do Bolívar Lamonier, desse cientista político, uma matéria de opinativa que mereceu chamar de primeira página. Bolsonaro está fora do jogo, Lula também deveria sair. Tentando reativar a semiótica nem-nem. Tentando reativar a semiótica nem-nem. A gente sabe que até a Folha de São Paulo tentou flertar com Ratinho Júnior, governador do Paraná, tentar encontrar uma outra alternativa, já que o Tarcísio sofreu aquela síndrome de Doutor Fantástico. Foi acometido. Mas viram que
começar do zero no novo investimento semiótico não vai dar certo. Não tem tu, vai tu mesmo. Então, agora o Tarcísio o redivivo, por essa matéria do Estadão, essa chamada de primeira página desse último domingo, faz parte das aventuras semióticas da grande mídia. Realmente, o Trump, olha, é estranho, né? Já vi memes do Trump vestindo camiseta do PT. O cara ajudou o Lula. Ajudou o Lula completamente, deu as armas semióticas necessárias para que ele saísse das cordas, tá? E fizesse até as esquerdas irem para a rua. O que o Trump quer? A gente sabe que partindo dessa coisa, dessa estratégia da Flood the Zone, tudo que o Trump faz é diversionismo, tudo que ele fala, tudo que ele age, o que ele falou na ONU, essa história de que pintou uma química, a gente já vai falar sobre isso, a gente sabe que são estratégias diversionistas, a grande mídia só está falando isso. Como é que vai ser a reunião? O que vai acontecer? Pode acontecer algo como ocorreu com o Zelensky, o presidente da África do Sul, que foram humilhados pelo Trump. A gente sabe que o plano Mar-a-Lago, na verdade, é um plano muito complexo, algo que o governo Trump, ou o Estado profundo que está atrás dele, estão tentando, que é baixar o valor do dólar. Que a questão é, essa guerra de desgaste da Ucrânia, o endividamento público do governo norte-americano está nas alturas, impagável, já desde o governo Nixon era impagável, razão pela qual ele decretou uma moratória ao acabar com o acordo de Bretton Woods em 71, mas eu acho que está ocorrendo hoje no nível de que foi em 71 com Nixon do fim do acordo de Bretton Woods. O que a gente acompanha hoje é o fim da globalização. Então ele está buscando uma outra coisa, tá? A gente sabe que com esse tarifaço a grande mídia apontava numa crise econômica sistêmica, mas o que aconteceu? Pelo contrário, em termos macroeconômicos, o Ibovespa bateu recorde esse mês, enquanto o dólar cai cada vez mais. A apreciação do dólar é cada vez menor, tá? Parece que é exatamente isso que está buscando. A gente já falou desse acordo Mar-a-Lago, tá? O dólar muito valorizado só aumenta ainda explosivamente a dívida norte-americana. E a tentativa de uma alternativa a esse dólar como a moeda de reserva, o dólar como a moeda de reserva cambial dos países, né? Isso é uma longa história, o que ele está querendo fazer. Já falamos desse acordo, esse plano Mar-a-Lago, tá? É de um malabarismo de teoria econômica que ele está tentando fazer. Então ele está buscando uma outra coisa, que muitas vezes nem a própria extrema-direita aqui no Brasil não consegue entender, tá? O fato é, o Trump com esse tarifaço embaralhou as cartas aqui no jogo político brasileiro, como a gente viu aqui com essa exploração aqui das aventuras semióticas da grande mídia, no ano pré-eleitoral, tá? Agora, o que a gente pode falar aqui mais é o seguinte, vocês estão vendo aqui uma das repercussões. Hugo e Alcolumbre cancelam reunião após desgaste com o PEC da blindagem. Isso aqui foi uma das consequências, tá? Hugo Motes está se sentindo traído. Claro que o Alcolumbre lá, o Senado, a Comissão de Constituição e Justiça, sentiu o impacto dessas manifestações nas ruas e perdeu de goleada. A gente sabe disso, tá? Já que a gente está aqui discutindo semiótica, em termos semióticos, isso daqui, é claro, vocês podem falar que eu estou exagerando, tal,
Essa questão da química, a grande mídia adorou essa expressão. Que o Trump disse que em 39 segundos rolou uma química. E o Trump falou: eu não negocio com pessoas que eu não gosto. Ele falou no discurso dele. Mas com Lula foi 39 segundos, já foi tempo suficiente para perceber uma química entre os dois. Aí ficou essa expressão, pintou uma química. Claro que vocês sabem que é uma parafraseando uma frase que misógina que o Bolsonaro falou, quando encontrou uma garota, uma menor de idade, que pintou um clima. Vocês devem lembrar dessa frase do Bolsonaro. Pintou um clima. O próprio Lula, numa coletiva para a imprensa, lá nos Estados Unidos, foi ele que começou com isso. Pintou uma química. Tipo, fazendo uma referência ao pintou o clima do Bolsonaro. Olha, e isso pegou. A grande mídia só está repetindo isso ad eterno, ad infinito. Pintou uma química. Tá? Eu acho isso aqui complicado. Pode ser perfeccionismo, exagero semiótico, tal, teoria conspiratória, mas isso aqui alimenta a semiótica neném. Porque vendo Lula parafraseando uma frase famosa do Bolsonaro, então essa relação Lula e Bolsonaro são os extremos. Eles estão dentro do mesmo tipo de paradigma, ou de maneira de falar, ou de discurso retórico. Tá? Eu não gostei, eu achei infeliz essa referência que o Bolsonaro fez, que o Lula fez a Bolsonaro. Não foi legal. Sabe? Aconteceu uma química, tudo bem. Não pintou uma química. Tipo, pintou um clima lá com o Bolsonaro. Tá? Isso é perigoso. Subliminarmente, a semiótica ela, ao lidar com a percepção, principalmente a discussão de primeira idade, segunda idade, terceira idade, ela flerta um pouco com as discussões subliminares. Flerta. Não é exatamente isso, teoria subliminar, mas flerta um pouco. Tá? Então, eu acho que Lula parafraseando Bolsonaro não é legal. Reforça a semiótica neném, que é o que a grande mídia está buscando. É uma reivindicação da Faria Lima, a despolarização política urgente, que eles estão procurando, eles percebem que a polarização só reforça Lula. Lula só tem a ganhar com a polarização. Então, é uma curiosidade. Esse humilde blogueiro está muito curioso de saber como a grande mídia vai resolver esse impasse. Tá? O que vai acontecer, qual vai ser o desfecho dessa aventura semiótica. Quando a gente vê aqui nas primeiras páginas dos jornais de hoje, tá? Aqui vamos rapidamente ver aqui. PCC está nas 3 primeiras páginas dos jornais de hoje. PCC usou 60 motéis para lavar dinheiro. Operação mira atuação de PCC em franquias, motéis e construção civil. Por isso que a Faria Lima se aproximou do PCC. Olha, vocês até usam motéis para lavar dinheiro. Vem lavar com a gente, vem a gente lavar mais branco. Franquias de perfume, imóveis, vai ver que até o Jequiti, viu, tá nisso daqui. E até motéis em São Paulo. Curioso, né? Não sei, a grande mídia, a gente já tocou isso numa live, né? Não querendo estender aqui o assunto, a gente já viu que o PCC era um tabu, por muito tempo foi um tabu na mídia. Tá? De repente só se falava em facção criminosa que age dentro e fora dos presídios.
Não podia, era um tabu falar em PCC. E tinha até uma justificativa editorial para não dar publicidade, etc, etc. De repente, fala-se em PCC para todos os lados. Tá? A gente sabe o porquê. Foi uma tentativa inicial de tentar emplacar a relação do PT com o PCC. Até o assassinato do Celso Daniel, lá o prefeito de Santo André, até tentar vincular na última eleição, associar com o PCC. Sempre esse esqueleto sai do armário. É impressionante. Então, eles estão tratando essa coisa, manter o PCC nas manchetes, tá? Ainda como uma arma semiótica em stand-by para as eleições do ano que vem. A gente sabe que o ano que vem é um ano de maldades. Ano eleitoral é ano de maldade. Assim como a CPI mista do INSS, tentaram fazer o careca do INSS cuspir feijões, ele não falou o que eles queriam que ele falasse, né? Então deu uma maior briga, vocês devem ter acompanhado, deu uma maior briga lá. Que eles querem vincular o governo diretamente. Tá? E essa questão do PCC que está em stand-by, está dormente. Vão tentar encontrar, assim como na questão lá da máfia de INSS, também encontrar o PCC algum vínculo com o PT, com o governo. Então, começou já com essa PEC da blindagem. Foi muito rápida a esquerda, a convocação de ir às ruas como uma forma de mostrar, não, a gente está contra. Você sabe que as justificativas, um deputado do PT falou que ele estava no hospital, ele estava internado, ele não entendeu direito no que estava votando. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Votou remotamente, ele estava internado no hospital. Ele não entendeu direito. Meu Deus do céu. É aquela coisa, eu sei que tem aquela... Não, foi a TV Globo que convocou, não foi a esquerda, tal, mas provocou um estrago. Tá? Isso é uma pequena amostra, tá, de como ocupar as ruas, as consequências. Mudam as regras do jogo. Tá? E olha que nem foi um mero lapso nesse jogo da judicialização. A simples presença da esquerda nas ruas, a mobilização popular, né? Não é popular, né? São organizações, grupos, sindicais, tal, etc., que chamaram, e o pessoal foi para as ruas e aproveitou muito bem aquele espaço da vida paulista, no caso aqui de São Paulo. Tá? Fazendo o jogo que a extrema-direita faz. Porque é um lugar que já está fechado, todo domingo fecha, tem um monte de gente lá caminhando, passeando, que pode engrossar uma manifestação sobre qualquer coisa. Parece que o pessoal aprendeu muito bem essa lição da extrema-direita, porque a extrema-direita adora ali aquela região da vida paulista no domingo, as domingueiras. Tá? Bolsonaristas na vida paulista aos domingos. Espero que tenha aprendido a esquerda, espero que tenha aprendido e veja como essa coisa da judicialização é uma estratégia para desmobilizar a ação política, desmobilizar esse tipo de coisa. De repente, a ação das pessoas indo às ruas é tudo que a grande mídia não quer. Como a gente está acompanhando essa tentativa, Vera Magalhães, não, é pauta ética, afrontando o governo, tentando ressignificar. Está na moda, né? Falar histórico, ressignificar, narrativa, tentando ressignificar para o jargão lavajatista, né?
É isso, gente. Eu acho que encerramos aqui a nosso Drops News. Mais dinâmico hoje. Terminamos então Drops News número 18. Então, aguardo vocês no domingo. Live Cine Gnose 360 acontece normalmente agora nesse domingo, às 18 horas, YouTube e Facebook, como de costume. Valeu, gente. Obrigado aqui pela audiência. Valeu, gente. Até domingo. Até lá. Tchau. Até. Tchau, gente.